Como pedra. É essa daí a palavra para nós nesse último dia do ano. Você entendeu? Sem medo de nada, irmão. Igual Santo Ambrósio, que Satanás não podia entrar na cidade onde aquele homem estava, de tão poderoso que ele era. Os inimigos falavam, nós não consegue conter esse homem, do tamanho do poder que pesa sobre ele. Mas que poder é esse? É aquilo que está lá em 2 Macabeus 3,19. Nós não dependemos da força que vem da terra, mas da força que vem do céu, meu irmão. É esse aí, meu irmão. Nós não dependemos de número, mas da força que vem do alto. É esse número que nós dependemos. Igual São Francisco de Assis, que quando ia rezar e o demônio ia tentar ele falava para Satanás, pode flagelar o meu corpo, esmiuçar os meus ossos, que você vai estar fazendo um bem para mim, porque minha carne é pecadora e você vai ajudar eu a mortificar. E assim ele confundiu o inimigo. Nós olhamos para São Francisco de Borja, que foi viajar com um padre amigo dele. Na hora de dormir, o padre estava com pigarro e precisava cuspir. Colocaram uma cumbuca pro padre cuspir. Pois bem, o padre gospe a noite inteira, mas na hora que a luz do dia vem, o padre olha pra cumbuca estava vazia e falou, onde acertou os guspes? Tudo na cara de São Francisco de Borja. E o padre fica com dó, comovido, e fala, como que você suportou isso a noite inteira, meu irmão? Me perdoa. São Francisco de Borja olhava para ele com um olhar de verdadeiramente humilde, dizia para ele, não teve lugar mais melhor para ser cuspido que o meu rosto, porque se o meu mestre recebeu gusparada na cara, quem dirá eu mereço ser cuspido a noite inteira? É de homens desse calibre, irmão, que nós estamos precisando. Estamos preparados, irmão. Preparados para sustentar o bom combate. Igual São Francisco de Sales, quando ia pregar no meio dos hereges. Os hereges jogavam pedra. Os hereges jogavam tomate podre. Os hereges jogavam esterco. Os hereges cuspiram na cara dele. E aquele homem ficava intransponível, cumprindo com o livro do profeta Isaías. Eu enrijeci o seu rosto, convicto de não ser desapontado. Igual fala em Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Eu vou transformar o teu rosto num diamante sólido, mais poderoso do que uma rocha, para enfrentar os inimigos. E aqueles homens se convertiam e falavam, meu Deus do céu, que homem poderoso. Ele não é afligido pelos tormentos que a gente aplica a ele. De fato, com efeito, a pregação dele deve ser verdadeira. E aqueles homens se convertiam ao cristianismo. Ô irmão querido, que bom que você me mandou isso aqui, hein? Caiu certinho pra mim, sabe por quê? Tô fazendo um esquadrinhamento aqui desde as 6 da manhã, irmão, em cima da Sagrada Linha. E eu tirei umas coisas preciosas aqui, meu irmão. Você não tem noção, cara. Eu esquadriei os negócios aqui, irmão. E Deus tá honrando, hein? Presta atenção. Assim como os hebreus não pereceram pela espada do anjo vingador na noite da fuga do Egito, porque eles haviam tingido com sangue uma linha vermelha no batente da porta, assim também Raabe, a prostituta, se salvou a si e a família, porque ela pendurou um cordão vermelho na janela, e aí não passaram a espada e nem queimaram a casa dela. Assim, no final dos tempos, só irá se salvar quem estiver segurando esta linha de sangue, este cordão vermelho, que está no Santo Rosário. Como fala em Jó 39, versículo 30, os seus filhinhos se alimentam de sangue. E Isaías, no capítulo 34, versículo 17, vai falar, sua mão vai repartir a terra com um cordel. Que cordel? O rosário. A boca do Senhor que mandou, e eles possuirão a terra para sempre. Eles quem? Aqueles que rezar o rosário, aqueles que segurar nesse cordão vermelho. Como fala em Cântico, capítulo 4, versículo 3, os teus lábios são como um cordão, uma fita escarlate, pendente na janela. Cada nó desse cordão, meu irmão, é tecido pelos lábios da Virgem Maria. Este cordão vermelho, os padres da igreja vai dizer que é o sangue de Cristo. Primeiro, porque ele tomou o sangue no primeiro mistério do rosário. Ele tomou o sangue de Nossa Senhora. Segundo, porque ele derramou o seu sangue no segundo mistério do rosário, que é o mistério doloroso. E terceiro, porque ele retomou o sangue, reviveu, ressuscitou nos mistérios gloriosos. Este cordão é composto de 3 ramal, porque só assim se forma um cordão. E esse ramal ele deixa de ser cordão, se inserir mais um cordão nele para virar. Então ele se torna 4, ele fica achatado, não é mais um cordão. Esses 3 ramal que faz um cordão
crucifixo vermelho é os 3 mistérios do Santo Rosário. Raabe se salvou do incêndio por meio do cordão. Assim, no incêndio universal, meu irmão, só vai se salvar aqueles que tiver segurando nesse cordão vermelho do Rosário. E aí, meu irmão, minha irmã, eu olho para mim e para você, a gente é como prostituto. Por quê? Porque a gente peca todo minuto. Só que Deus, ele é bom. Como ele mesmo fala em Oséias, lá no capítulo 3, versículo 1 e 2 em diante. Ama de novo aquela mulher adúltera. Isso é, eu amo os pecadores, adquira eles para mim por 15 ciclos de prata. Que 15 ciclos de prata que é esse? É o Santo Rosário. Assim Deus nos compra para a vida eterna. Não com maior ou com menor valor, mas na quantia exata de 15 ciclos. Vida, morte e glória de Cristo no Santo Rosário, que está nos 15 ciclos do mistério do Rosário. E olha que loucura, hein, irmão? Raabe, a prostituta, ela está na genealogia de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Assim como Cristo comprou a si os adúlteros, que está lá na genealogia dele, nos pecados, e este vínculo está no cordão do mistério do Rosário. Cristo compra. Raabe está lá na genealogia de Cristo, isso é, ele compra eu e você que é Raabe, prostituto, e insere na genealogia dele como mistério divino. Ele insere eu e você na intimidade com ele. E Salmão, que está lá na genealogia, que tomou Raabe, nela nasceu Boaz, etc e tal, até chegar em Jesus Cristo, Salmão era da tribo real de Judá, o leão de Davi. E é aí que está um mistério que eu e você precisa entender. É necessário combater até o final, porque São Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, com a arma da justiça. Na versão original fala à direita e à esquerda. Na outra tradução vai falar que é com arma ofensiva e defensiva. E aí São Luís de Montfort ele fala, os apóstolos dos últimos tempos vai estar com a cruz à direita e o rosário à esquerda. E é isso que São Paulo e São Luís de Montfort fala para nós. É a arma direita e a esquerda. Ofensiva por quê? Porque nas tribulações, como fala São Paulo, alguns versículos para trás, no meio da ignomia, no meio da desonra, no meio da aflição, no meio da desnudez, no meio de tudo, eu olho para o crucifixo, o rosário e me defendo através da oração e adoração da Santa Cruz. E ela é ofensiva por quê? Porque nós vamos para cima, meu irmão. Nós vamos para cima sem medo. Nós vamos metralhar os quintos dos infernos. E aí eu junto essa palavra que você acabou de me mandar. Provérbio capítulo 3, versículo 16. Na mão direita sustenta uma longa vida, a vida eterna que está na cruz de Cristo. E na esquerda, riqueza e glória que está no Santo Rosário e me insere no céu. Que mistério é esse? Eu tô ficando louco. A gente olha para a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Qual era o apelido daquele homem? O Cavaleiro da Imaculada. Quando ele contempla a maçonaria fazendo marcha contra a igreja, quando ele estava no seminário ainda, dentro lá no Vaticano, ele se levanta como o Cavaleiro da Imaculada. Ninguém parava aquele homem. Quando Satanás enroscava as máquinas de fazer as revistas da Imaculada, ele dobrava o joelho, rezava o rosário, a máquina restaurava. Quando faltava dinheiro para comprar os maquinários, ele dobrava o joelho no chão e o maço de dinheiro aparecia na mesma hora e ele arrumava e comprava as coisas. Quando aquele homem foi preso, ele fala para os soldados que vieram prender ele, fala, eu estou apto para a guerra, como fala o Salmo 143, versículo 1. Deus adestrou minha mão para o combate e meus dedos para o tiro de guerra. E o soldado fala, você maneja metralhadora, frade? Ele fala, eu manejo, mas é uma espiritual, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Não é a arma carnal que se usa para derrotar os homens, mas é espiritual, capaz de derrubar a fortificação. Saca o rosário da cintura e mostra para os soldados, e eles batem na cara dele. No bunker, aquele homem, com a picareta, ele estava rezando. Empurrando carriola, ele estava rezando. Fazendo buraco lá nas minas, ele estava rezando. Trabalhando forçado, ele estava rezando. Na hora do almoço, cumpria com ele a palavra de Jesus no Evangelho de São João. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Então ele distribuiu o prato da gosma que eles davam para eles comer para os outros detentos, e ele não comia, ele só rezava. De noite ele rezava, de dia ele rezava, no meio da madrugada ele rezava, até na hora de morrer. Aquele homem morreu com o rosário na mão. E quando ele foi preso para morrer de fome dentro da jaula,
Passaram-se dias, foi morrendo um por um, e quem estava lá, São Maximiliano coube de pé. E o soldado falava, não dá a impressão que aquilo ali é um filme de terror, mas parece que nós estamos no céu quando nós chega perto da cela dele, porque é só cântico de Ave Maria, Salve Rainha, Pai Nosso, é cânticos espirituais dia e noite. Aquele homem alavancou os homens, tanto é que ele é o único sobrevivente. Vamos dar injeção para ele. Quando o homem vai dar a injeção no braço direito, ele fala, aplica no esquerdo. E o cara fala, tanto faz, você vai morrer do mesmo jeito, seu idiota. Ele fala, mas aplica no esquerdo, porque com o direito eu vou te abençoar e te absolver. Você não vai prestar conta desse pecado para Deus. Aquele homem entrega a alma e cumpre com ele a própria palavra que ele falava quando ele era criança. Eu quero ser consumido de amor pelo Senhor e pela bem-aventurada mãe. Então eles incineram o corpo dele e realmente ele foi consumido, não sobrou nada do corpo dele. É um verdadeiro cavaleiro desse que nesses tempos finais nós necessitamos dentro da igreja, meu irmão. Meu querido irmão, hoje é dia da gente entrar nos mistérios. Como fala em Gênesis 49, versículo 10. Chegará aquele a quem os povos devem obediência. Isaías também fala no capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Em Miqueias capítulo 5, versículo 1 também vai dizer lá, mas tu, Belém, tão pequena é de ti que sairá aquele que é chamado a governar as nações. É como João vai falar em 1 João 1,4, versículo 14. O verbo se fez carne e vai habitar no meio nosso. Como São Leão Magno vai dizer, pelo seu nascimento, nós que éramos escravos nos tornamos livres. Éramos estranhos a Deus pelo pecado, agora nos tornamos seus filhos. Como fala em Isaías 35, versículo 4. Tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, meu irmão. É como fala em Jeremias capítulo 30, versículo 17. Eu vou enfaixar as tuas chagas e curar as suas feridas. Ele veio para isso. Ele vai nascer para isso. Como São Bernardo vai dizer, o gênero humano tinha 3 doenças, no começo, no meio e no fim. No começo, que foi o nascimento, Jesus então nasce imaculado para sarar a gente. No meio, que foi a vida dele, a vida nossa que era perversa, ele trouxe a vida de santidade. E no fim, a nossa morte que era perigosa porque a gente era condenado, Jesus Cristo veio pela sua morte, ele cancelou os mistérios infernais. E aí São Bernardo vai dizer para nós, com seu nascimento nos trouxe um triplo remédio. No seu nascimento ele purificou o nosso, na sua vida ele foi exemplo para nós, e na sua morte ele destruiu a nossa. Por isso, neste Santo Natal, meu irmão, eu e você é chamado a meditar profundos mistérios divinos. Ele que era incompreensível quis ser compreendido. Ele era anterior ao tempo, não estava no Cronos. Agora ele vai se fazer no Cronos. Ele começa a estar no nosso tempo. Ele que era imortal vai se tornar mortal e morrer por nós. Ele que é o Senhor do Universo, como fala em Miqueias 1, versículo 4, vai sair de sua santa morada e vai descer. E aí ele se torna visível. Invisível por natureza e agora visível para nos salvar. É como o Salmo 90, versículo 4 vai dizer, o Salmo 94, versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumes das montanhas. Dele é o mar e tudo que contém. Ele toma então a condição humana de servo, velando o brilho da sua santidade. Aquele que rege o universo, daqui a pouco vai se achar reclinado num presépio. Não fala nada, sendo ele a palavra viva. O céu não pode conter a sua glória. Nossa Senhora traz ele no ventre. Nossa Senhora naquela noite traz aquele por quem eu e você existe. Nossa Senhora amamenta com o leite dele, aquele que é o nosso próprio pão na Santíssima Eucaristia. Nossa Senhora e São José saem de porta em porta batendo, mas ninguém abre para eles. Como fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, meu irmão, minha irmã, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. E olha que mistério, hein? A gente olha para os mistérios divinos, o que eu e você, meu irmão, tá fazendo nesse dia de hoje, esperando a leitoa e o frango sair assado? O trono dele é um coxo vil e sujo, mas o meu e o seu não, é um travesseiro e uma cama confortável. Sua coroa não é de espinho,
é coberta pela cabeça da Mãe Santíssima. Qual foi a coroa dele nessa noite? Os beijos de Nossa Senhora. Seu cobertor? Qual foi o seu cobertor? Foi as faixas, a caloria do boi e do jumento, enquanto eu e você se deleitam, uns no ar-condicionado, outros no ventilador, outros num bom cobertor. Ele dorme num coxo seco e eu e você numa cama confortável. O travesseiro dele é a palha, mas o meu e o seu, que é? De espuma confortável. Nós nascemos no conforto de um hospital sob cuidados médicos e ele num estábulo, num vil estábulo fedorento. Uma lamparina só clareia aquele presépio. E muitas pessoas no ar-condicionado e num monte de bico de luz dentro de casa. Não tinha calçado nenhum e as pessoas hoje têm vários no guarda-roupa. Envolto em faixa porque não tinha roupa alguma. Já as pessoas têm os guarda-roupa cobertos de roupas, cobertos de panos atrativos, panos caros. Passam a noite a seco, sem água e sem comida. E nós na ceia agora vamos se banquetear. O aniversário é dele, mas a gente diz para as crianças que é do Papai Noel. Se faz folia na noite de Natal, gulodice e embriaguez, e os mistérios divinos vai se deixando pro lado. Tal é a geração que está competindo nos dias de hoje. Os anjos falam lá no versículo 13, mesmo que eu e você não diga, os anjos vai falar no versículo 13, no capítulo 2, versículo 13 do Evangelho de São Mateus, se eu não me engano. Glória a Deus no mais alto do céu, e na terra paz aos homens de boa vontade. Sai daqui, meu irmão, sustentando o bom combate. É necessário sustentar o bom combate e abraçar a causa, meu irmão. Eles não tinham casa para receber o nascimento de Cristo. E tem muita gente já comprando sepulcro para ser enterrado, com medo de ser descartado em qualquer lugar. Que nesse Natal eu e você possa sustentar o combate, buscar a santa pobreza e o desprezo desse mundo, porque o Mestre nos deu o exemplo. Estamos precisando, irmão, de gente do calibre do Santo Santana de Frei Galvão, que ia pregar a palavra e tanto doente chegava perto dele, ele não tinha remédio para dar. Então cada Ave Maria que ele rezava no rosário, ele escrevia a letra ave num papelzinho, embrulhava e dava às pessoas como um comprimido de remédio. E as pessoas eram curadas. Era um homem que percorria as aldeias ensinando a santa doutrina. Era um homem que aonde ele andava nas trilhas das matas, as onças vinham para cima dele, ele traçava o sinal da cruz e os animais eram paralisados. É desse tipo de gente que nós estamos precisando, irmão, nesse final dos tempos. De gente que mostram a presença de Deus, para que os pagãos, os iníquos, as pessoas de dupla face dentro da igreja contemplem e falem: ainda existe Deus, Deus ainda existe, a igreja dele não está morta. Estamos precisando de homens dentro da igreja, irmão, igual São João Smoller, que confundiu o demônio, querendo pegar ele, indo buscar moeda no convento, e ele doava as moedas. E aí o demônio voltava na pessoa do mesmo mendigo, pedir moeda, e ele dava mais moeda. E aí o demônio voltava de novo e pedia mais moeda, até um dos amigos de São João Smoller perceber e falar: é a mesma pessoa que cada hora vem com uma roupa diferente, buscar moeda aqui. E São João Smoller olhava para ele e falava para aquele homem, falava: deixa ele vir buscar, quem sabe se é Satanás ou é talvez até o próprio Deus, querendo ver se eu sou caridoso. Então ou Deus cansa de ser caridoso, ou eu vou cansar, e eu não vou me cansar de dar moedas. E assim ele confundiu o inimigo. Nós precisamos de homem igual São Francisco de Assis, que uma vez foi orar numa capela vazia e o demônio apareceu fazendo barulho, tentando confundir ele. E o demônio falando, ameaçando, querendo bater nele, pensando que São Francisco ia ficar com medo. E São Francisco olha para ele e fala: pode vir me bater, macera minha carne, porque você vai estar me fazendo um benefício. Você vai estar me fazendo um agrado, porque o meu maior inimigo é o meu corpo. Assim o demônio explode na frente dele e desaparece. Nós precisamos de homem igual São Bernardo, que foi fazer uma viagem, estava chovendo forte, a carroça enroscou no meio do barro. E quando ele foi lá desatolar a carroça junto com os bois, e o outro amigo dele dentro da caverna com medo da chuva e do frio, o demônio começou a rir alto, em gargalhadas do sofrimento dele. São Bernardo, na autoridade, traça o sinal da cruz, a língua do demônio trava, e ele ordena para o demônio:
entra você no lugar dessa roda que quebrou e está atolada e arranca essa carroça. O demônio foi obrigado a obedecer São Bernardo. Nós precisamos de homem igual o São Beda, que era velho, foi fazer uma viagem e o discípulo dele, para tirar o sarro nele, viu uma colina cheia de pedra aguçada plantada na terra e falou para São Beda: eis aí uma multidão para te ouvir pregar, prega para eles. E São Beda já não enxergava mais. São Beda então traça o sinal da cruz, começa uma pregação eloquente de mais de 1 hora, e a hora que ele termina a pregação, um amigo dele dando risada, o discípulo que era novo. E aí São Beda escuta uma voz no ar: disseste bem, ó venerável Beda, porque ainda que nós não somos pessoas, nós te ouvimos e você está sendo glorificado no céu. E aí o discípulo dele é confundido, e é por isso que ele é um santo da igreja, que não é chamado de São Beda, mas de venerável Beda, devido ao poder da eloquência dele. É desse tipo de homem, irmão, que a igreja está precisando. Essa daí que eu sei é de São Vicente Ferrer, irmão, que o bispo falou para ele, né? Fica em silêncio, para de fazer tanto milagre, você está fazendo muita coisa. São Vicente Ferrer, irmão, foi um homem milagreiro. Aonde ele passava, ele era um impacto. Conhecido como o 8º anjo do Apocalipse, que só pregava sobre o juízo final. Uma vez ele pregando numa catedral, 15.000 pessoas, mais gente ainda para fora espalhado. Entrou uma mulher da raça judia, excomungando e xingando ele. E ele aponta o dedo para a pregação e fala para ela: cuidado, porque você pode cair em desgraça. No que ele falou isso, uma lateral da igreja desmorona e esmaga a mulher. E aí o povo se assusta, começa a correr. Ele fala: ninguém precisa correr, tira os escombros daí. Tiraram os escombros, a mulher estava esmoída. Ele traça o sinal da cruz, ela ressuscita e se converte. A gente olha para Santo Antônio de Padua, que foi pregar no anfiteatro. O anfiteatro era aberto e o tempo estava de chuva, todo mundo começou a se dispersar, e Santo Antônio olha para eles e fala: quem sair para fora do anfiteatro vai se molhar, mas quem ficar aqui dentro não vai pingar uma chuva, uma gota de água na cabeça. Chove, meu irmão, como se fosse o dilúvio, e a água só cai para fora e não dentro do anfiteatro, em céu aberto, e aquele povo pode ouvir a pregação de Santo Antônio. É desse tipo de homem, irmão, igual São Francisco Xavier, que você olha para os pés dele que o corpo está incorrupto. Você olha para os pés dele, está tudo estourado, de tanto que aquele homem caminhou a pé. Mais de 123.000 quilômetros a pé aquele homem percorreu, entre barco e andando a pé. Aonde aquele homem ia, ele ressuscitava os mortos. Uma vez ele foi pregar numa aldeia, ressuscitou 5 mortos. Depois de 200 anos que ele havia passado ali, os protestantes foi pregar. E aí o povo da aldeia falou: nós só vai acreditar em vocês se vocês fazerem o milagre que aquele homem que veio falar de Cristo aqui falou. Sabe o que os protestantes fez? Colocou a Bíblia debaixo do sobaco e foi embora, porque não tinha capacidade para ressuscitar os mortos. É de um homem desse daí que nós estamos precisando. E eu e você é chamado a buscar isso, a calejar o dedo no rosário, a ter uma paciência heróica, porque ele ia pregar e os homens jogavam pedra na cara dele, cuspiam na cara dele, e de tanta paciência que ele tinha, ele convertia os outros com a paciência dele, porque os chineses, aquele povo olhava para ele, os japoneses falavam: não é possível, e essa é a nossa honra, se alguém xingar nós ou cuspir na nossa cara, a gente mata. E esse homem, no entanto, ele continua impassível, com o rosto feito pedra, e ele era assim que ele convertia os outros. São Francisco Xavier, quando ele morreu em missão, e os caras falaram: vamos transladar o corpo dele, mas até chegar na cidade natal dele, o corpo vai estar fedendo dentro do navio, então vamos cobrir de cal, porque o cal vai derreter o corpo, só sobra os ossos e a gente leva. Passou mais de 20 dias de viagem em alto mar, com o caixão coberto de cal. Quando ele chega lá, eles iam abrir e falar: só vamos pegar os ossinhos dele, porque o cal derreteu tudo, vai ver, o corpo estava incorrupto. Era um homem que aonde ele pisava, não interessa a língua que era falada no local, automaticamente ele começava a falar a língua do local. Ele recebeu o verdadeiro dom de línguas. Era um homem do cajado na mão.
Como que ele se converteu? Quando ele estava nas frivolidades, ele se encontrou com Santo Inácio de Loyola, que olhou para ele e falou: você vai se formar, você vai ganhar dinheiro, você vai ter bens, mas e depois disso, para onde você vai? Você vai para o inferno, meu irmão, e a eternidade é para sempre. Aquelas palavras penetrou na medula dele, ele nunca mais voltou atrás. Olho para Santo Antônio de Pádua, que uma vez foi em missão e ele parou num convento. Eu não lembro que convento, de que ordem que era. Eu sei que era tudo negro que tinha lá dentro. Não tinha ninguém branco igual ele. E os negão lá dentro tudo robusto. E Santo Antônio franzino, gordinho, branco. E eles olhavam para Santo Antônio e ficaram admirados. Porque eles falavam: meu Deus, aqui nós fazemos penitências inexprimíveis. Aqui nós passamos dias sem comer. Aqui nós entramos num sofrimento medonho. Mas esse homem, ele veio aqui, ele está superando nós. E no convento tinha um negrão que estava sofrendo das concupiscências carnais. Não conseguia vencer a concupiscência da carne. Santo Antônio então tira a roupa dele e fala para o homem: veste a minha túnica. Só do homem vestir a túnica de Santo Antônio, ele foi liberto das concupiscências carnal. A gente olha para São Domingos de Gusmão, um dos discípulos, um jovem também com concupiscência, não parava de pensar nos desejos carnal. Só dele chegar em São Domingos e dar um beijo na mão dele, a mão dele cheirava perfume. Não era o cheiro fedorento da carne do pecado, cheirava perfume. Só dele beijar a mão, ele foi liberto das concupiscências. Nós olhando para São Bernardo de Claraval, que foi visitar a ordem dos cartuchos, a ordem mais pesada que tem dentro da igreja. Ninguém é igual aqueles homens. De todas as ordens da igreja, a única ordem que não teve capítulo, não teve reforma, é a ordem dos cartuchos, desde quando foi fundada, de tão pesada que é a regra. São Bernardo passa 3, 4 dias lá. E aqueles homens ficam admirados. Falam: nunca pisou alguém do calibre de um homem desse. Porque a gente achava que fazia penitência, mas nós não conseguimos acompanhar esse homem. Que homem poderoso, meu Deus! Irmão, é aquilo que eu sempre falo para os irmãos meus aqui. A gente pode ler tudo quanto livro de espiritualidade. E isso é bom e é necessário. A gente tem que ler, né? Por exemplo, eu sou privado de livro, não tenho dinheiro para comprar não, filho. O que eu peço é através da oração, me dá sabedoria na oração, nós só temos confirmado isso. O que eu falo é isso: quer virar santo, lê história de santo, que é eles que deixam a gente doido. Você começa a ler as façanhas deles, você fica doido, velho. Eu, pelo menos comigo é assim. Eu começo a ler a história dos santos, eu fico louco. Eu tava lendo, por exemplo, a história de São Luís Beltrán, apóstolo da Colômbia. Quando São Luís Beltrán veio pra cá, os caras queriam matar ele nas aldeias, os colonizadores. Chegou um dos caras que tava na colônia, montando a cidade, colocou uma bereta no peito dele e falou: eu não aguento a tua pregação. Aonde eu olho você tá com o rosário na mão. Eu olho você sempre, você tá com o rosário na mão. Eu olho você no meio do dia, você tá com o rosário na mão. Eu olho você à tarde, você tá com o rosário na mão. Eu olho à noite, eu procuro te prescutar, você tá com o rosário na mão. Eu não dou conta de você. Chega disso. Apertou o gatilho. A bereta se transformou num crucifixo. A hora que ele viu isso, ele cai de joelho no chão e se converte. Um outro olha para ele e fala: adeus, Beltrán, você já foi tarde. Dispara a espingarda de 2 canos, os 2 canos dobra, se transforma numa cruz a espingarda. A gente olha para São Luís Beltrán, o dia inteiro rosando o rosário. A hora que for envenenar ele, diversas vezes tentaram envenenar aquele homem, colocaram o veneno no cálice para ele beber. E aí, a hora que deram para ele, ele benzeu o cálice, saiu como um pequeno dragão de lá de dentro, uma serpente, e não conseguiram eliminar ele. São Luís Beltrán é o martelo contra o sínodo da Amazônia, é o martelo contra os índios pagãos, contra os padres pagãos, contra todos aqueles que entram na igreja. É por isso que eu falo: quer ser santo? Lê vida de santo. Quer crescer em sabedoria? Reza rosário. Quer se edificar? É rosário, irmão. Rosário. Não mexe com outra coisa.
Rosário da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso não é conselho meu. São Luís de Montfort que fala isso. Irmão, é aquilo que eu sempre falo pros irmãos meus aqui. Irmão, 2 Macabeus capítulo 15, versículo 16, a palavra é clara lá. Toma essa espada de ouro que eu tô te dando, na qual você colocará no chão seus inimigos. Que espada de ouro é essa, senão o rosário que Nossa Senhora entrega para São Domingos? E que São Pedro Julião Eimar vai dizer que um homem de oração vale mais que um exército inteiro. São João Crisóstomo, ele dizia que um homem que reza, ele é o homem mais poderoso do mundo. Quando a gente olha para São Maximiliano Maria Kolbe, ele está lá no convento dele, atrás da montanha onde eles ganham aquele terreno. E aí vai sair a guerra, os monges olham e falam: meu Deus, que terreno é esse? Não nasce nem mandioca aqui nessa ribanceira. Nós estamos fritos, os japoneses enganaram a gente. Quando explode a bomba atômica, eles é protegido. E eles falam, os frades para São Maximiliano Kolbe, o que nos protegeu foi a parede da montanha? São Maximiliano Kolbe fala, com certeza foi, mas foi a proteção do rosário da bem-aventurada Virgem. A gente olha para São Luís, o rei da França, ele ia para a batalha, e os homens não chegavam perto dele porque viam que a espada dele pegava fogo, porque ele trazia o rosário enrolado no braço. A gente olha para Santa Joana de Arc, que manejava a espada, mas não cortou a cabeça de ninguém, mas também ninguém encostava perto dela, porque viam que saíam faíscas da espada dela e falavam que ela era uma bruxa, mas não é isso, ela trazia o rosário enroscado nos braços. Quando a gente pega no rosário, meu irmão, é a pedra que desloca da montanha, como diz lá em Daniel 2,34. Quando eu pego no meu rosário e começo a disparar as pedras da Ave Maria, é aquelas pedras que caem do céu contra os inimigos da fé, que fala lá em Êxodo 9:23. Quando eu começo a pegar no meu rosário, é como aquelas pedras de socorro que vai contra os filisteus do mundo, que está lá em 1 Samuel 7:12. Quando a gente pega no rosário, é como a pedra da funda de Davi, que está lá em 1 Samuel 17:49. Quando a gente pega no rosário, é como as pedras do templo, que fala lá em 1 Reis 6, versículo 7. A gente olha para Santa Maria Bertilha, nas pausas do trabalho, ela não ficava conversando fiado com os outros, ela ficava contando as bolinhas do rosário. A gente olha para Santa Afonso de Ligório, que deixava de rezar, de almoçar para poder rezar o rosário. Eu olho para São Francisco Xavier, que falava que eu converti mais gente na Índia e no Japão rezando meu rosário do que com os meus lábios. Aquele homem andava nos mangues, aquele homem andava no deserto, aquele homem navio afundava com ele, mas nada brecava ele, porque ele rezava rosário. A gente olha para o padre Stefano Manelli, fundador dos franciscanos da Imaculada, ele dizia para os frades dele: se vocês quiserem que a ordem prospere, vocês vão precisar rezar, mas não qualquer oração, rezar rosário, porque é isso que Nossa Senhora nos pediu, e é aquilo que fala Santo Antônio Maria Claret: nunca vai ser considerado um bom cristão aquele que não reza o Santo Rosário. Eu termino falando de São Tomás de Aquino. Quando era uma criancinha de 1 ano e meio, a mãe, a empregada, viu ele com um negócio na mão segurando, e fizeram força na mão dele, ele não queria abrir a mão. Quando eles conseguiram abrir a mão de Santo Tomás, o que tinha na mão dele quando ele era bebezinho? Um papel escrito Ave Maria. A hora que a mãe olha para o empregado e fala: da onde veio esse papel? Ele engole aquele papel com Ave Maria. A partir desse momento, Deus cumula ele de sabedoria, ao ponto dele ser considerado o príncipe dos teólogos. Não teve nem vai ter um teólogo maior que ele dentro da igreja. E quando ele estava enfermo, prestes a morrer, os frades dominicanos rodeiam ele e falam: que sabedoria, que conhecimento, as obras que você deixou para nós, quem poderá suprir essas obras? Santo Tomás fala: eu largaria tudo isso, eu jogaria fora a Suma Teológica e todos os escritos que eu fiz, e trocaria a troco de apenas uma Ave Maria. O rosário te dá 153. Bala precisa, que trouxe a salvação e que aniquila o demônio. O que eu e você tá esperando para rezar, meu irmão, minha irmã? Irmão amado, eu esqueci de te falar também que a pessoa que martirizou ele, matou ele, pouco tempo depois se converteu, entrou na própria ordem dele e também foi aos céus, irmão.
Essa é a história de um homem preparado para o combate, igual foi São Pedro Mártir, conhecido também como São Pedro de Verona. Uma vez ele foi pregar e um bispo herético começou a ultrajar ele, falando para ele: se você realmente é de Deus, aqui tá fazendo um calor terrível, fala para que Deus refrigere o ar que a gente vai se converter. E ele olhou para aquela multidão que gritava porque queria ver o sapato apertar e falou: então tudo bem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse tempo comece a mudar. Ele traça o sinal da cruz no ar, começa a formar nuvem e o sol se esconde e fica frio naquele momento, e ele converte uma multidão. Irmão, que homem poderoso! A gente olha para São Luís IX também, rei da França. Meu irmão, que homem era aquele? Ele era banhado no ouro, ele era banhado no dinheiro, ele tinha tudo que ele quisesse nas mãos. No entanto, ele peregrinava. No entanto, ele se vestia como mendigo. No entanto, ele vivia na simplicidade, mesmo sendo imperador, mesmo sendo o rei da França. E quando ele está em alta oração na corte dele, um dos padres do castelo vem até ele e fala: nós estamos celebrando a missa lá. O padre não, um dos copeiros vem até ele e fala: o padre está celebrando a missa na capela, a Chante Chapelle, que tem até hoje lá onde era a sede dele. E chega nele e fala: o corpo e o sangue de Cristo se transformou em carne viva, rei. Vamos lá ver. Cristo está ali na carne viva e está pingando sangue. São Luís olha para ele com cara séria e fala: você precisa ver, mas eu não preciso, porque eu sempre acreditei que ele está ali escondido nas espécies. Um dia São Luís IX vai fazer uma viagem por toda a França e ele queria conhecer o Frei, se eu não me engano, Frei Egídio, discípulo de São Francisco de Assis. E ele era afamado, e quando São Luís IX se veste de mendigo para ninguém perceber ele bate na porta do convento, e Frei Egídio sai e vai atender ele. Não, aliás, vai outro frade atender ele, e Frei Egídio fala: quem é que está lá? Ele fala: é um mendigo querendo conversar com o senhor, mais ninguém. Então, quando Frei Egídio sai para contemplar São Luís IX lê o coração de Frei Egídio e Frei Egídio lê o dele. E ali eles não trocam palavras nenhuma. Apenas eles se abraçam e um abraço de alguns minutos eles se deslocam e vão embora. E ali os outros frades ficam atônitos, falando: uai, mas quem é esse mendigo que só veio e deu um abraço no Senhor? Porque o Senhor é conhecido em toda a região. Frei Egídio fala: era Luís IX, rei da França, o grande rei. E aqueles homens ficam bravos com Frei Egídio, falando: como pode? O senhor não trocou palavra com ele, o senhor não acolheu ele, ele é o rei. E Frei Egídio diz: eu não preciso acolher, o nosso coração um conversou com o outro e bateu. O que me deu isso? O Santíssimo Sacramento, que é o ápice do amor. Irmão, não tenha medo do inimigo. São João fala isso, 1 João 4,4. Aquilo que há em nós é maior do que aquilo que há no mundo, irmão. Nós vamos atropelar o inimigo. Não tem boca para ninguém. Você não pode ter medo do inimigo, irmão. Você atropela ele nas balas do rosário e ponto final. A gente olha para São Maximiliano Maria Kolbe, e lá na Praça do Vaticano, elaborando os mistérios divinos, participando dos mistérios divinos, ele contempla os maçônicos fazendo marcha contra a religião. E ali ele resolve fundar o Exército da Imaculada. Revista indo para todo lado, maquinário funcionando de imprimir revista. E quando a máquina dava problema, ele enjoelhava do lado, batia o rosário nela e rezava as Ave Maria. A máquina voltava a funcionar. Quando precisava de dinheiro para comprar uma nova máquina, não tinha uma arruela no bolso. Ele enjoelha diante da imagem de Nossa Senhora e começa a rezar. A hora que ele abre o olho, tinha um fecho de dinheiro no pé dele para ele pegar e comprar a máquina. Homens de fé, irmão. Nós precisamos de homens de fé. A gente olha para São Bento, que diz os biógrafos, tinha calo no joelho de tanto rezar. Nós olhamos para Santo Inácio de Loyola, que passava 8 horas de joelho. Nós olhamos para São João da Cruz, que ficava estático 8 horas. Nós olhamos para São Paulo da Cruz, que ficava paralisado rezando. Nós olhamos para São Domingos de Gusmão, que o joelho dele sangrava de tanto que ele rezava. Nós olhamos para São Luís Maria de Grignion de Montfort, que deu problema no maxilar dele,
de tanto que ele rezava. Nós rezamos para São Padre Pio, nós olhamos para ele, nós vemos que os frades comentavam que parecia que saía um zunido da boca dele, de tanto soprar Ave Maria. Nós olhamos, meu irmão, para São João Maria Vianney, que era o dia inteiro balbuciando Ave Maria. Eram homens, meu irmão, que foram preparados para o combate. Eram homens que rezavam. Nós necessitamos de pessoas na igreja que têm vida de oração. Não é somente rezar um rosário. Um rosário não é vida de oração. A vida de oração passa além disso daí. Nós olhamos para Santo Afonso de Rodrigues, que tinha calo na ponta dos dedos de tanto rezar o rosário. Nós olhamos para as pessoas hoje, se der um rosário de contas de pedra, igual aqueles que vêm de Medjugorje, nem assim consegue fazer calo no dedo. Quem dirá fazer calo com bolinha de madeira? Mas um homem daquele lá tinha. Era como a irmã Dulce, que foi canonizada, que 30 anos dormiu numa cadeira. E quando eles olhavam para ela, ela não tinha um travesseiro na cabeça dela, mas ela dormia segurando um rosário. Nós olha para Santa Bernadette, ela dormia segurando um rosário. Nós olha para os 3 pastorinhos, que eles dormiam com corda de cisel e rezando um rosário. Nós olhamos para São Maximiliano Kolbe, que percorria as ruas, os quartos do convento rezando um rosário. São Domingos de Gusmão fazia a mesma coisa. Ele guardava os filhos dele na base do rosário. Homens forjados, homens preparados para a oração. E é esse tipo de gente que a igreja está precisando nos dias de hoje. Irmão, difícil falar, né? Quem sou eu? Sou um Zé Ninguém para dar uma resposta dessa, irmão. Eu falo o meu particular, né? Eu gosto de rezar o Santo Rosário na integridade dele, entendeu? Nas aves místicas, no número místico do 150. Igual tá lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo não lembro qual agora, vai dizer que foi depois de 150 dias que a água baixou. Depois das 150 Ave Maria que você começa a ver a bênção chegar na tua vida, irmão. É a mesma coisa a Arca de Noé, tinha 3 compartimentos, 3 mistérios do rosário. Quando os 3 reis magos oferecem ouro, incenso e mirra, no ouro está o mistério gozoso, na mirra está o mistério doloroso e no incenso está o mistério glorioso. Tem tudo esses mistérios, irmão, e é neles que eu quero ficar. Bom, nós precisamos de homens de calibre espiritual. E isso que eu estou te falando não é porque eu me coloco em primeiro lugar para se levantar como um soldado. Nós precisamos de homens, irmão, igual São Bernardo de Claraval, que confundiu o inimigo, conhecido como flagelo de Satanás, conhecido como um homem penitente, que quando foi visitar a ordem cartucha, os cartuchos ficaram atônitos, falavam: meu Deus, nós achávamos que nós era penitente, esse homem colocou nós no bolso. Nós precisamos de gente igual Santa Míria de Jesus crucificado, que o demônio foi nos pés de Jesus, volta lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1, que Satanás foi no pé do nosso Senhor e falou para ele: eu quero flagelar Josué. E ele foi nos pés de Jesus, Jesus falou: te dou 40 dias para você ir atrás dela. Então Satanás não aguentou, deu 6 dias, ele pediu para Jesus Cristo novamente: eu não aguento essa mulher, dia e noite ela reza Ave Maria, me deixa eu ir embora. Jesus olhou para Satanás e falou: você não queria ficar lá 40 dias, agora você vai ter que ficar. Você vai aguentar agora a saudação angélica que trouxe a paz ao mundo. É de homens desse calibre, irmão, que a igreja precisa. De homens e mulheres de Deus, como São Benedito, que confundiu o inimigo. Nós precisamos de homens, meu irmão, que, como São Bento, que com um sinal da cruz ele expulsava os demônios. Nós precisamos de homens igual São Longuinho, que aonde vivia um templo pagão, ele parava para rezar até que aquele templo caísse. Nós precisamos de gente, irmão, que não se entrega pro inimigo, que nós vamos vencer o inimigo. Ele pode bater na nossa cara, ele pode quebrar a gente com barra de ferro, ele pode nos visitar, mas nós não vamos desistir. É de gente assim que a igreja está precisando. Igual São Bernardino de Sena, que quando foi atravessar um rio não tinha ponte, ninguém queria dar embarcação para ele porque ele não tinha uma arruela no bolso. Ele então tira uma manta que ele trazia com ele, joga na água, a manta endurece, ele atravessa ao outro lado. Nós olhamos para São Raimundo de Penaforte, isolado numa ilha, o rei queria que ele ficava lá, não tinha como ele sair daquela ilha.
Os guardas cercavam ele de longe, porque falava, ele já é um idoso, o que um idoso vai nos causar? Ele tira a capa preta dominicana dele, joga no rio, puxa com a ponta de um cajado para fazer uma vela e navega 300 quilômetros até chegar na beira da praia. E consegue confundir o inimigo. De homens que confundem o inimigo que a igreja está precisando nos dias de hoje. De homens que ficam na presença de Deus 24 horas por dia na presença de Deus. De dia tá rezando, de noite tá rezando, de madrugada tá rezando, ele tá dormindo e a boca tá mexendo, como fala em Cântico capítulo 5 versículo 2, eu dormia mas o meu coração velava, como Santa Catarina de Sena, que dormia meia hora a cada 2 dias, como São Domingos do Gusmão, que dormia 40 minutos por noite, como São Maximiliano Maria Kolbe, que os olhos dele eram amarelos porque aquele homem ficava de vigília direto. É desse tipo de gente que a igreja está precisando. Não de pessoas que vestem uma máscara. De gente que veste máscara, irmão, no teatro tá cheio. Nós precisamos de gente que se levanta como cavaleiro. Como cavaleiro e cavaleira. Como Santa Joana d'Arc, que com 15 anos governava um exército. Não porque ela era boa, porque ela confiava em Deus. Desse tipo de gente que a igreja precisa. Eu gosto de rezar ele na forma que São Domingos recebeu, entendeu? E ele não recebeu de mão humana, ele recebeu da mão da Santíssima Virgem, né? Tem tudo isso daí. E eu penso o seguinte também, o problema é o número, irmão, o mistério do número, você entendeu? Se a hora que você ler aquele PDF que eu te enviei, você vai entender o que eu tô querendo te dizer. O problema tá na numerologia, no número, no mistério desse número, você entendeu? São Martinho de Lima, irmão. Até os ratos do convento obedeciam a ele, porque os ratos queriam roer os paramentos. E ele, para não deixar, ele dava comida para os ratos. Então ele saía com o rosário arrastando no chão, rezando as aves. E aí os ratos se reuniam de milhares. E aí eles davam farelo de pão, davam pedaço de legume e os ratos comiam. Era com a navalha de barbeiro, ele estava com o rosário na mão. Era para varrer o convento, o rosário varria os pós junto. Era para rezar, para resgatar os cristãos que estavam presos pelos mouros. Ele bilocava e ia quebrar os grilhão nas cadeias lá no Marrocos. Era um homem de calibre espiritual. Não tinha estudo, não tinha leitura, não tinha nada. A leitura dele era 2, a cruz e o Santo Rosário. Esse santo da foto, irmão, é São Pedro Mártir. Os pais deles eram hereges, eram pagãos. Não queria saber de Deus, mas ele foi para a catequese. E a primeira coisa que ele acreditou na catequese que ele aprendeu foi a primeira pronúncia do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A partir desse momento ele tomou posse da graça de Deus e recebeu da mão do próprio São Domingos de Gusmão o hábito da ordem. Ele pregava para os mouros, ele pregava para os não crentes, ele pregava para os hereges, ele convertia os pagãos, ele enfrentava os feiticeiros, tudo de rosário na mão. Pregou na Lombardia, pregou na Suíça, pregou na Bélgica, entrou na Alemanha, atravessava andando em cima da água, igual nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto dos hereges falar, nós não conseguimos conter esse homem. Nós não conseguimos parar ele, nós tentamos barrar ele, mas nós não conseguimos. A pregação dele afeta profundamente os nossos ouvidos. Vamos armar uma cilada contra ele. E um dia pegaram ele de emboscada, cercaram ele e falaram, agora nós vamos eliminar você dessa terra. Então São Pedro Mártir olha para eles e fala, então é chegada a minha hora, vocês podem me atacar. Então eles atacam ele com punhalada e mete o machado na cabeça dele, o facão na cabeça dele. Quando ele cai no chão, ele escreve com o próprio sangue, creio em Deus, e morre ali e entrega a alma. Ah, irmão, não leva açúcar não. Leva os mistérios divinos, irmão, que eu tenho certeza que você vai fazer isso. Quando eu olho pro Santíssimo Sacramento, eu lembro de São Domingos de Gusmão, que quando peregrinava para fazer as pregações dele, ele chegava a alta hora da noite
na cidadezinha e contemplava as igrejas, estava fechada. Então ele traçava o sinal da cruz, enjoelhava no chão, rezava 10 Ave Maria no rosário e ele se via já pro lado de dentro da igreja. E ali ele adorava a noite inteira. Que amor é esse, irmão? Pelo amor de Deus. A gente olha para São Bento José Lábrio, o mendigo de Deus, não conseguia parar em ordem nenhuma. Ele era expulso devido à debilitação das enfermidades. Não tinha nada que fazia aqueles homens, nem nos beneditinos, nem nos cartuchos, em nenhuma ordem ele parava. O que ele se tornou? Um adorador do Santíssimo Sacramento, peregrinando de igreja em igreja para adorar. E quando os padres via ele, a única coisa que ele trazia era um bornal velho e o rosário que era comprido que ele trazia na mão. E quando ele queria adorar, os padres falavam: você não pode pousar essa noite aqui na igreja, fora daqui, mendigo. Ele ficava nos pés da igreja ali, ele enjoelhava, traçava o sinal da cruz, rezava 10 Ave Maria do rosário e Deus transportava ele para dentro da igreja. Quando o padre ia no outro dia de manhã, abria as portas, ó São Bento José Lábrio, nos pés do Santíssimo Sacramento, banhado em lágrimas e adorando o Senhor. Ah, meu irmão, é de gente desse calibre que a igreja está precisando, não tenha dúvida disso. Já emenda também, irmão, com São João da Cruz, que quando ele olhava para o Santíssimo Sacramento, ele ficava estático, como pedra. E aí ele passava 8 horas seguidas e ele ficava intransponível, como uma pedra, adorando o Santíssimo Sacramento. Gente, olha para São Benedito Mouro, a mesma coisa, que na véspera de Natal precisava fazer comida para os frades, para os cardeal que ia passar a noite ali. E aí quando ele foi para a Santa Missa, antes de mexer com as panelas, ele adora Jesus Cristo na hóstia e faz uma contemplação de quando Cristo nasceu e na pequenez de Cristo novamente ali nas espécies da hóstia. E ali ele começa a adorar e fica estático também. E quando os frades olham para a cozinha, contempla, cadê São Benedito fazendo a comida? Eles entram em apavoro, porque os cardeal, tudo afamado, ia estar ali naquela noite. E a hora que eles vão atrás de São Benedito, ele está levitando diante do Santíssimo Sacramento. E ali eles corrigem São Benedito, falam: você precisava ter feito a comida. E São Benedito: calma, eu vou lá fazer e vai sair na hora certa. E quando eles vão averiguar, os anjos e a bem-aventurada Virgem Maria estão com São Benedito negro, mexendo nas panelas e ajeitando a comida. E ali vai dizer a santa história dele, que eles contemplaram aquela comida, falaram: meu Deus, essa comida veio do céu, tudo pelo poder do Santíssimo Sacramento. A gente olha também para São Paulo da Cruz, que ficava paralisado diante do Santíssimo Sacramento. E quando eles iam tirar São Paulo da Cruz ali, que amanhã vai ser dia dele, eles até queimavam a vela nos cotovelos e na mão de São Paulo da Cruz, e ele não sentia dor, porque ele não via apenas a hóstia branca, ele via o seu Senhor, seu Deus verdadeiro ali. E é desse tipo de gente, irmão, que a igreja tá precisando nos dias de hoje. A gente olha para São Luís IX também, rei da França. Meu irmão, que homem era aquele? Ele era banhado no ouro, ele era banhado no dinheiro, ele tinha tudo que ele quisesse nas mãos. No entanto, ele peregrinava. No entanto, ele se vestia como um mendigo. No entanto, ele vivia na simplicidade, mesmo sendo imperador, mesmo sendo rei da França. E quando ele está em alta oração na corte dele, um dos padres do castelo vem até ele e fala: nós estamos celebrando a missa lá. O padre não, um dos copeiros vem até ele e fala: o padre está celebrando a missa na capela, a Chante Chapelle, que tem até hoje lá onde era a sede dele. E chega nele e fala: o corpo e o sangue de Cristo se transformou em carne viva, rei. Vamos lá ver. Cristo está ali na carne viva e está pingando sangue. São Luís olha para ele com cara sério e fala: você precisa ver, mas eu não preciso, porque eu sempre acreditei que ele está ali escondido nas espécies. Um dia São Luís IX vai fazer uma viagem por toda a França e ele queria conhecer o Frei, se eu não me engano, Frei Egídio, discípulo de São Francisco de Assis. E ele era afamado, e quando São Luís IX se veste de mendigo para ninguém perceber ele bate na porta do convento, e Frei Egídio sai
e vai atender ele. Não, aliás, vai outro frade atender ele e Frei Egídio fala: quem é que está lá? Ele fala: é um mendigo querendo conversar com o senhor, mais ninguém. Então, quando Frei Egídio sai para contemplar São Luís Nono lê o coração de Frei Egídio e Frei Egídio lê o dele. E ali eles não trocam palavras nenhuma. Apenas eles se abraçam e um abraço de alguns minutos eles se deslocam e vão embora. E ali os outros frades ficam atônitos, falando: uai, mas quem é esse mendigo que só veio e deu um abraço no senhor? Porque o senhor é conhecido em toda a região. Frei Egídio fala: era Luís IX, rei da França, o grande rei. E aqueles homens ficam bravos com Frei Egídio, falando: como pode? O senhor não trocou palavra com ele, o senhor não acolheu ele é o rei. E Frei Egídio diz: eu não preciso acolher. O nosso coração um conversou com o outro e bateu. O que me deu isso? O Santíssimo Sacramento, que é o ápice do amor. Irmão, eu não tenho uma fonte para te passar, é pesquisando, você entendeu? Eu saio procurando no Google, e aí eu vou lendo, vou fuçando, e aí eu vou contemplando esses mistérios, irmão. Eu fico doente. A Sagrada Escritura é a vida dos santos, você entendeu? Quer ler a Sagrada Escritura? Vê a vida dos santos, eles viveram a Sagrada Escritura. A gente olha para São Bernardo de Claraval pregando para os cruzados, e ali ele faz a Santa Missa junto com o bispo, e quando ele eleva o corpo e o sangue do Senhor e ele adora, Deus fala para ele: pode falar para todos os mendigos da cidade, todos os cruzados, todo mundo ficar aqui aos meus pés, e você vai benzer todos os pães que eles trouxerem, e quem comer desses pães vai ser curado de toda enfermidade e vai se converter. E quando São Bernardo anuncia aquilo ali para aquela multidão imensa, os cruzados ali, o bispo fala: você está ficando maluco? Você precisa mudar essa fala tua, dizer para eles o seguinte: fala para eles que aqueles que estiverem em fé vão ser curados e vão se converter. E São Bernardo falou: não, Deus está falando que mesmo sem fé esse povo vai receber a cura e eles vão se converter, porque é Deus que está ordenando. E o bispo começa a suar frio, e São Bernardo fala: traz tudo e quanto pão aqui que eu vou benzer. E no que ele benze, dá a bênção, todo mundo come e é liberto, outros são convertidos, e o bispo fica abismado, falando: meu Deus, Senhor, que homem poderoso. E São Bernardo lia o coração e fala para ele: não sou eu sou apenas um verme, é Jesus que está aqui no Santíssimo Sacramento. Meu irmão, que fé é essa, irmão? É uma fé inabalável. Meu irmão, dá a resposta do São Padre Pio. Você nunca foi lá para falar do inferno? Inferno não existe. Ah, meu irmão, você vai acreditar quando você estiver lá, hein? Você vai acreditar quando você for para lá, irmão. É necessário se levantar um povo com o cajado na mão, irmão. Um povo que fica na presença de Deus, senão nós vamos acabar perecendo. É necessário, irmão, pagar o preço. Igual Santa Jacinta Marto, que foi pro hospital, operou, arrancou 2 costelas com uma anestesia só local, aonde ela viu as 2 costelas dela ser arrancadas, ficou com um buraco na lateral do corpo do tamanho da palma de uma mão. E quando a médica falava para ela: o que você pensa disso tudo? Ela falava: é o oferecimento pelos pecadores. É de gente desse calibre que nós estamos precisando, irmão. Deixa eu partilhar uma coisa aqui com você, que eu tô exultante de alegria, cara. Olha, modéstia à parte falando, eu vejo que todo esse tempo que eu passei falando dessas coisas, debatendo, eu vi que eu não estava errado agora. Que mistério. Deus honrou minhas palavras, cara, ao passar dos anos. Tô lendo aqui o Rosário na Eloquência do Vieira no meu próprio celular, no PDF. E aí ele chega numa parte que ele faz comparação no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando abre o 7º selo, faz um silêncio de cerca de meia hora no céu. E os anjos que estão diante do trono de Deus, rodeando, ficam em silêncio. Mas que anjo é esse que fica diante do trono? É a primeira hierarquia, a mais poderosa, é os serafins. Aí eu fiz uma junção de palavras, porque em Isaías 6, versículo 2, os serafins se mantinham junto do trono de Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com um par delas. Com um par velava a face, com o outro os pés, e o terceiro voava. Aí eu fiz uma junção. Por que vela a face? Porque é os gozosos. Pois assim o nascimento de Deus
não havia se manifestado aos homens, então estava velada a face de Deus e a face dos serafins. Aí cobriu os pés aos mistérios dolorosos, porque os pés que levaram a boa nova foram fixados na cruz para nos salvar. Eles voavam também, voavam os mistérios gloriosos, então porque assim Jesus Cristo foi à direita do Pai, e assim ele há de vir para julgar. Só que esses serafins, eles rezam sem cessar, é a única oração que eles fazem diante do trono de Deus, que é santo, 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 santo. E aqui Isaías repete 3 vezes. Por quê? Porque é os 3 mistérios do rosário. E quando Isaías fala, meu Deus, eu tenho lábios impuros, eu não posso ficar aqui do lado, diante do Senhor, o serafim vem com uma tenaz acesa e aplica no lábio dele, purifica para que ele possa pregar a palavra de Deus. Que tenaz e brasa quente que é essa que ele coloca na língua do profeta Isaías? É a oração angélica da Ave Maria que a gente vê no rosário. E aí o padre Antônio Vieira fala: por que cessam as vozes dos anjos quando as nossas orações se oferecem a Deus? Porque no versículo 3 do Apocalipse 8:3 fala: as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante de Deus. A fumaça do perfume subiu então da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Olha que loucura, irmão. E aí o padre Antônio Vieira fala: cessa as vozes dos anjos, porque as nossas orações se oferecem a Deus. Por que isso? Porque são tão agradáveis a Deus as nossas orações que os homens fazem, que ele manda cessar a música do céu. Olha que loucura. Aí no versículo 3 fala do perfume que é levado com as orações. Por que perfume? Porque da rosa exala perfume. E a rosa é o que? A oração da Ave Maria do Pai Nosso. A rosa vermelha, a rosa branca. São multiplicadas com as orações dos serafins. Santo, 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 que é os 3 mistérios do rosário. Fica um espaço de meia hora o céu em silêncio quando é recitada essas orações do santo diante do trono de Deus, porque está na grande tribulação. Espaço de meia hora por quê? Porque você divide de 10, 10, 10. Isso é representado nas 10 Ave Maria de cada dezena e em cada terço do rosário, que é feito de 3 mistérios. E aí ele fala: este respeito e reverência os serafins guardam, porque são feitas à Trindade Santa. Por isso que o serafim baixa a bola e breca e fica em silêncio, porque essas orações são dirigidas à Trindade. Aí ele continua dizendo: os serafins só cantam aquilo que diz respeito à Trindade, nada mais. E sem mudar ou alterar a letra, eles repetem sempre 3 vezes santo. Por isso o rosário é obra e composição da Trindade. Com razão se emudece os serafins no céu, quando se ouve o rosário na terra. Olha que loucura, irmão. Os espíritos seráficos entendem que muito mais louvam a Trindade emudecendo que cantando. Por quê? Porque o que dizem cantando é seu, e o que ouvem emudecendo é de Deus. Agora, se os serafins se calam para ouvir a melodia do rosário, que dirá o inferno? E se no céu se faz silêncio, o padre Antônio Vieira diz: por que irei procurar outras orações? Cessem as orações de Brígidas, Anselmos, Boaventuras e assim por diante, junto com as orações de Santo Ambrósio, e se prostrem diante do Pai Nosso da Ave Maria, inventada pelo próprio Deus. E aí, meu irmão, quando a gente pega essa passagem do Apocalipse 8 e de Isaías, fala das tribulações, dos 3 dias de treva nessas 2 passagens. É a oração que vai ficar para nós, irmão, diante da Trindade Santa. Vai ser a oração do rosário. Olha que junção de palavras, irmão. É coisa de maluco, meu irmão. E aí Tertuliano diz: nada pode ser acrescentado de melhor sobre aquilo que o próprio Deus inventou. Quando ensina, ele já diz tudo. Então eu não posso acrescentar outro terço no rosário. E eu não preciso de nenhuma outra oração, não desmerecendo a via sacra e nada, mas no rosário contém tudo. E aí o padre Antônio Vieira responde com Tertuliano:
Se Deus já ensinou, que cesse as outras orações. Aquilo que Deus ensina já é perfeito por si próprio. E aquilo que Ele inventa não pode ser acrescentado nada mais. Irmão, tremendo. Todas aquelas discussões que eu tinha, tudo aquilo que eu tentava provar, nem preciso provar. Os santos da igreja provam por mim mesmo. E eu, sem saber disso, não errei quando eu falei essas coisas. Olha que mistério, irmão. Glória a Deus, é tremendo. Aquele PDF que você me mandou das fontes franciscana 3, tem o sermão dele lá. Se você vê as pregações dele, você não consegue raciocinar junto com ele, irmão. Você não consegue copiar a pregação dele e pregar a mesma coisa. É só algumas coisas que você consegue absorver. De tão inteligente que ele é. Pelo amor de Deus, velho. Esse homem era poderoso demais. Não é à toa que é doutor da igreja. O homem era uma arma de guerra, irmão. Ele foi levantado como uma arma de guerra contra o inferno. Não é à toa que a ladainha dele fala: homem evangélico, rogai por nós. Martelo dos hereges, rogai por nós. Homem que detesta a falsidade, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. O que ele fez para merecer tudo isso? Lavava prato, lavava louça e varria o convento. Mas quando todo mundo se esquivou e o cardeal falou: alguém precisa pregar, e o guardião do convento olhou para Santo Antônio e falou: é você que vai pregar, lavador de louça. E ninguém dava nada, ninguém dava uma moeda para aquele homem. E a hora que ele abriu a boca para falar de Cristo, que levava o tema sofreu a morte e morte de cruz, que ele estendeu o braço e tocou o sinal da cruz e falou: Senhor, abre os meus lábios para que a minha boca anuncie os vossos louvores. Ninguém segurou aquele homem. O cardeal falou: gente, que é isso? Esse homem me pôs eu no bolso e deixou para bater mais tarde. Ele precisa pregar a palavra. E aí São Francisco escreve uma carta para ele, uma pequenina carta de algumas linhas. Você tem toda a autoridade, tanto para ensinar teologia, que é o primeiro teólogo da ordem, quanto para pregar a palavra. Só não esquece de uma coisa, do espírito de oração. E Santo Antônio falou: então pode deixar comigo, porque deixar de rezar, mas não deixa. Aquele homem vestia silício, aquele homem se batia com correntes, aquele homem dormia no chão seco, aquele homem dormia com a Bíblia na cabeça dele, gravando e meditando e lendo a Sagrada Escritura. Tanto é que em uma das visões que tiveram dele, viram o menino Jesus em cima da Sagrada Escritura, abraçando e beijando o rosto de Santo Antônio. Santo Antônio tinha hidrotropia porque ele era gordinho devido aos problemas de saúde, de tanta penitência. Um dia perguntaram para ele: Santo Antônio, o que você faz para fazer isso? Como que você consegue ser assim? Santo Antônio fala: eu como pouco, eu durmo pouco e rezo muito. Tá aí o segredo. E aqueles homens ficavam atônitos. Uma vez Santo Antônio estava no convento, os frades saíram para rezar no meio da plantação de trigo do vizinho. Veio uma enxovada de molecada e começou a arrancar o trigo, espalhar tudo. E aqueles freios ficaram tudo nervosos, ficaram tudo dispersos e foram falar para Santo Antônio: Santo Antônio, uma molecada tá destruindo tudo o trigo, o que nós vamos fazer? Santo Antônio olhou para eles e falou: vocês são inocentes, vocês precisam levar à mente as coisas celestes, não as coisas terrestres. Saiba que aqueles meninos não eram meninos, eram demônios disfarçados de crianças para distrair vocês na oração. Aqueles homens foram dormir impactualizados com medo. Quando eles acordaram no outro dia e foram lá ver, o trigo estava tudo no lugar, nada tinha sido arrancado, era um maligno. Uma vez um maligno aparece para Santo Antônio, antes dele fazer uma pregação numa praça pública para mais de 20 mil pessoas, e o maligno vem e começa a enforcar Santo Antônio para arrancar as cordas vocal dele, porque ele também é conhecido na ladainha dele como trombeta do evangelho. Ele pregava a palavra, Deus levava a palavra a mais de 9 quilômetros de distância, convertendo monge, convertendo prostituta, convertendo criminoso, convertendo bêbado, convertendo todos aqueles que estavam na volta. E aí Santo Antônio, se vendo enforcado ali pelo maligno, ele só balbucia o nome da bem-aventurada mãe. Na hora o maligno vai embora. Um dia Santo Antônio estava rezando e o maligno veio até ele,
chutando ele, querendo espancar ele. Ele traça o sinal da cruz na testa. E o sinal da cruz também fica imprimido na escadaria da igreja, o maligno disperso. Uma vez montaram um palanque para Santo Antônio pregar na praça pública. E Santo Antônio fala que aquele palanque vai desmanchar por 2 motivos. Primeiro, porque eu não quero ficar acima de ninguém, porque eu não mereço tanta glória. Segundo, porque o maligno não tá gostando. E foi de ter feito. O maligno veio em forma de um rodo-moinho e derrubou o palanque. Eles tiveram que construir algo diminutivo. E Santo Antônio prega a palavra. Uma vez Santo Antônio está num teatro e não tinha cobertura, e o céu se encheu de nuvens grossas e escuras para chover, e todo mundo começou a se espalhar, a multidão. Meu irmão, não era pregação para meia dúzia de pessoas, para 1.000 pessoas e 3.000 pessoas, igual você vê em Canção Nova. Não era pregação para isso, meu irmão. Era pregação para um mundaréu de gente que tinha fé. E aquele homem falava e todo mundo ouvia, sem o auxílio de microfone. Ele não erguia braço para cima pedindo fogo. Ele não fazia griteiro no meio da multidão. Aquele homem simplesmente pregava a palavra pura de Deus. E quando ele vê que o povo ficou com medo da chuva, ele falou: quem sair do teatro vai se molhar. Quem ficar aqui dentro, mesmo sem telhado, não vai cair uma chuva. Caiu um vendaval com chuva, trovão e raio. Mas dentro do anfiteatro não cai uma gota d'água, e aquele homem prega a palavra de Deus com ousadia. Santo Antônio uma vez foi convidado num castelo cheio de herege, no meio dos duques e dos barão para comer, e quando ele chega todo mundo põe a mão no nariz, devido à sujeira dele, porque não tomava banho, era 24 horas falando de Deus. E quando Santo Antônio chega lá, ele serve um sapo frito, assado para Santo Antônio comer, envenenado. E Santo Antônio fala: por que vocês fizeram isso? Eles falam: uai, teu Deus não fala na Sagrada Escritura? Aquilo que te ofereceres para comer, você deve comer. Então Santo Antônio traça o sinal da cruz e fala: eu vou comer, mas se eu morrer, não é porque a palavra é falsa, é devido aos meus pecados. Ele come e lambe os beiços com aquele sapo assado, e os homens recebem o impacto e se convertem. A mesma coisa aconteceu também com uma taça de vinho. Foram dar vinho para Santo Antônio, estava envenenado, e ele, pelos mistérios divinos, já sabia. E fala para aqueles homens: vocês estão tentando me envenenar, que Deus perdoe o pecado de vocês. E eles falaram: não, nós não estamos tentando te envenenar. Está na Escritura que mesmo que se beberes veneno, não vos fará mal. Santo Antônio, vocês tentam a palavra de Deus, vocês não podem. Mas para provar para vocês que a palavra é segura e o meu Deus é poderoso, me dá esse vinho aqui que eu vou beber. E ele toma aquele vinho, não morre, lambe os beiços na taça de vinho. Aqueles homens recebem um impacto e se convertem também à fé verdadeira. É desse tipo de homem que a igreja precisa. As pessoas iam se confessar com ele e se convertiam. Uns já morriam na fila da confissão, depois se confessavam. Uma mulher uma vez foi confessar e falou: não acredito que os meus pecados foram apagados. Eu não tenho nem coragem de falar os meus pecados, de medonhos que são. Santo Antônio fala: então escreve num papel e entrega para mim. Ela escreve, Santo Antônio traz o sinal da cruz, absolve ela. A hora que ela olha para o papel, as escritas do papel desapareceu, mostrando que ela foi absolvida dos pecados. Uma vez um menino foi se confessar com Santo Antônio e falou para Santo Antônio: eu ofendi minha mãe, Santo Antônio, eu xinguei ela, eu chutei a bunda da minha mãe. Santo Antônio falou: que pecado medonho, você precisava até cortar o teu pé por isso. O menino não pensou 2 vezes, compungido pela palavra de Santo Antônio, pegou o machado e cortou o próprio pé. A hora que for avisar Santo Antônio voa até lá, chega, traça o sinal da cruz e junta o pé do menino, e o menino tem o pé restaurado. É desse tipo de homem que a igreja precisa. Um homem taumaturgo, que fez milagre antes e depois da morte. Fez milagre até hoje. Eu sou testemunho que já recebi graça com ele, de tamanho poder que Deus derramou no homem. A paz, irmão, salve Maria. Irmão, quem pode igualar um homem desse? Ele dava interpretação para qualquer texto bíblico em 4 sentidos diferentes. Anagógico, pedagógico, antológico e não sei mais que outro sentido lá. Só ele, São Gregório Magno, tinha essa capacidade de dar interpretação para qualquer versículo bíblico. 4 interpretações diferentes ele dava. Tinha a Bíblia gravada dentro da cabeça. Quando o Papa olhou para ele depois da pregação que ele fez,
tudo estourado, sujo, igual um mendigo. O Papa falou, se a Sagrada Escritura se perdesse hoje, nós não precisava se preocupar, porque Antônio tem ela gravada na mente. Ele é a arca do testamento, isso é, guarda tudo dentro dele. Irmão, pelo amor de Deus que esse homem, a história dele vai falar que ele citava mais de 250 versículos bíblicos por pregação. É muita coisa, irmão. A Sagrada Escritura estava na boca daquele homem. A palavra dele era igual uma espada afiada, era um martelo na cabeça dos hereges. Os hereges não aguentavam. Os hereges falavam, eu não suporto a pregação desse homem, não tem como eu ficar no erro. Eu preciso voltar para a fé verdadeira. Porque era um homem capacitado, irmão. Pelo amor de Deus, só de escutar o nome dele eu já fico louco. A Sagrada Escritura, irmão. A Sagrada Escritura é tremendo. Aquele homem mergulhou na Sagrada Escritura, entendeu? E era uma época que a Bíblia não era impressa igual nós tem hoje, né? Era tudo rolo. Então não tinha também nessa época o capítulo e o versículo. Hoje a gente gosta de citar o capítulo e o versículo. Eu falo isso por mim mesmo. E se for ver, é um erro. Sabe por que é um erro, irmão? Porque Eclesiastes fala isso. Vaidade das vaidades, a gente às vezes cita por vaidade, para mostrar que a gente conhece. E quando a gente tenta mostrar que a gente conhece algo, é aí que a gente não conhece nada, igual São Paulo vai falar. E aí Deus não opera na gente, você entendeu? Aquele homem não citava capítulo e versículo, porque não tinha, você entendeu? Ele só citava aquilo que estava escrito na Escritura. Vamos supor, nem só de pão vive o homem. Ele não citava Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele falava, o Evangelho de São Mateus vai dizer, nem só de pão vive o homem. Você entendeu, irmão? Mas nós, o que nós gostamos? Nós cita o capítulo e versículo. Eu não quero dizer que isso seja ruim. Mas, às vezes, a gente deixa de falar muita passagem bíblica porque a gente esquece o capítulo e o versículo na pregação. Eu falo isso por mim mesmo. Porque se eu fosse citar a Sagrada Escritura sem capítulo e versículo, irmão, modéstia à parte falando. Conheço a Sagrada Escritura inteira, cara. Conheço a Sagrada Escritura inteira, você entendeu? Eu tô querendo começar a fazer isso no meu ministério. Não citar mais capítulo e versículo, só citar a passagem. Igual Santo Antônio. Não esquenta a cabeça com nós não, irmão. Como pedra. É essa daí a palavra para nós nesse último dia do ano. Você entendeu? Sem medo de nada, irmão. Igual Santo Ambrósio, que Satanás não podia entrar na cidade onde aquele homem estava, de tão poderoso que ele era. Os inimigos falavam, nós não conseguimos conter esse homem, do tamanho do poder que pesa sobre ele. Mas que poder é esse? É aquilo que está lá em 2 Macabeus 3,19. Nós não dependemos da força que vem da terra, mas da força que vem do céu, meu irmão. É esse aí, meu irmão. Nós não dependemos de número, mas da força que vem do alto. É esse número que nós dependemos. Igual São Francisco de Assis, que quando ia rezar e o demônio ia tentar ele falava para Satanás, pode flagelar o meu corpo, esmiuçar os meus ossos, que você vai estar fazendo um bem para mim, porque minha carne é pecadora e você vai ajudar eu mortificar. E assim ele confundiu o inimigo. Nós olhamos para São Francisco de Borja, que foi viajar com um padre amigo dele. Na hora de dormir, o padre estava com pigarro e precisava cuspir. Colocaram uma combuca pro padre cuspir.